Paz do Senhor, meus amados. Vamos aqui para mais um estudo da nossa comunidade, a Bíblia Sem Mistérios, né? Hoje nós vamos estudar o capítulo 18 do livro de Êxodo. E esse capítulo tem muito detalhe interessante, né? Nesse capítulo a gente vai estudar uma passagem importante no qual o sogro de Moisés o apoia, o ajuda na tarefa de administrar esse povo, né? Esse livro cujos personagens centrais são Moisés, Arão, Josué, o próprio Jetro também tem uma participação importante. Aí a gente tem visto esse desenvolvimento desde a libertação do povo lá do Egito, é chamado de Moisés, na verdade, nascimento, crescimento, chamado, libertação do povo e agora a caminhada pelo deserto, onde de fato a Torá é entregue de forma definitiva e escrita para o povo. Porque a Torá nessa época já existia, entretanto, não de forma escrita. Ela existia somente de forma oral. E os judeus ainda cultivam a transmissão oral, tanto que eles ainda têm muito ensino além da Bíblia, das quais eles chamam de Torá oral. Mas vamos ao estudo desse capítulo, que é o objetivo dessa manhã, ou desse dia de hoje, né? desse momento. E a Bíblia diz assim, ora, Jetro, sacerdote de Midian, sogro de Moisés, ouviu todas as coisas que Deus tinha feito a Moisés e a Israel, seu povo, como o Senhor tinha tirado a Israel do Egito. E Jetro, o sogro de Moisés, tomou a Zípora, a mulher de Moisés, depois que ele lhe enviara com seus 2 filhos, dos quais um se chamava Gerson, porque disse, eu fui peregrino em terra estranha, e o outro se chamava Eliezer, porque disse, o Deus do meu pai foi por minha ajuda e me livrou da espada de Faraó. Mais uma vez aqui, eu acabei não colocando os slides, mas vamos passar então, vamos reler, um por um. Ora, Jetro, sacerdote de Midian, sogro de Moisés, ouviu todas as coisas que Deus tinha feito a Moisés e a Israel, seu povo, como o Senhor tinha tirado a Israel do Egito. E Jetro, sogro de Moisés, tomou a Zípora, a mulher de Moisés, depois que ele lhe enviara com seus 2 filhos, dos quais um se chamava Gerson, porque disse, eu fui peregrino em terra estranha, e outro se chamava Eliezer, porque disse, o Deus do meu pai foi por minha ajuda e me livrou da espada de Faraó. Versículo 1 ao 4, vamos fazer agora o estudo dessas passagens. Tem um detalhe super interessante nessa passagem, que é o nome do sogro de Moisés, né? Então você vê aqui Jetro, mas já em outras leituras nós já vimos Reuel. E na verdade, se você continuar lendo a Bíblia, você vai ver que existem outros nomes que se referem a Jetro. Então é o próprio Reuel, são 7 nomes, na verdade, que se referem a ele. É o Reuel, é o Jeter, né, o Obabe, o Eber, Queni e Putiel. Então todos esses nomes se tratam da mesma pessoa. Alguns têm explicação na Torá, certo? Alguns têm explicação, judeus dão explicação. Como, por exemplo, o nome Jetro, que no hebraico significa Itro, né? Foi atribuído a ele quando ele se converteu ao judaísmo. Ele era sacerdote de Midian. Vocês podem ver aí que a gente leu isso. Então ele era um sacerdote idólatra, mas ele se converteu ao judaísmo, e aí foi mudado o nome dele de Itro para Yeter, né? Acrescentou-se um Vav ali no final do nome dele, e ele passou, na verdade ele deixou de ser Yeter, ou Jeter, né? E passou a ser Jetro. E o nome Robabe, segundo eles, era o próprio nome dele. Esse nome Robabe você vai encontrar isso lá em Juízes capítulo 4, versículo 11, uma referência que está lá. Outros dizem, com relação ao nome Reuel, os estudiosos falam que esse nome Reuel se refere ao pai de Jetro, que era atribuído a ele. Né? Então, é como se fosse filho de Reuel, seu pai Reuel. E por isso ficou-se esse nome. Você vai encontrar utilizado o nome Reuel lá em Êxodo capítulo 12, versículo 18. Né? Moisés,
o sogro de Moisés sempre foi uma referência forte na vida de Moisés, porque o próprio sogro fazia questão de ser honrado por Moisés e Moisés honrar o sogro. Então isso tornou o relacionamento deles muito importante. Aí o versículo 2 diz que Jetro envia a filha dele, Zípora, né, para ficar com Moisés durante essa caminhada, porque nesse processo todo Zípora não estava com Moisés. Aconteceu esse processo de libertação, mas Zípora não estava. E ele mandou os dois filhos, e os dois filhos, aí está o significado do nome desses meninos, que um fui estrangeiro em uma terra estranha, Gesso, e o outro, Elohei, foi meu ajudante, ou meu pai, meu auxiliar, meu ajudador, porque ele me livrou da espada. Então aí está o significado espiritual de cada nome. Vamos continuar agora a leitura, para que a gente possa aprofundar o entendimento. Então, versículo seguinte, versículo 5, diz assim: vindo, pois, Jetro, o sogro de Moisés, com seus filhos e com sua mulher, a Moisés no deserto, ao monte de Deus, onde se tinha acampado, disse a Moisés: eu, teu sogro Jetro, venho a ti, com tua mulher e seus dois filhos com ela. Então saiu Moisés ao encontro de seu sogro, e inclinou-se e beijou, e perguntaram um ao outro como estavam, e entraram na tenda. Esse é um início de diálogo que não tem muito significado aí o que se tirar, né? Uma apresentação de Jetro, e Jetro vai até o deserto, né, onde Moisés estava acampado, e nota-se que Jetro só sabia do que tinha acontecido, ele não estava presente nos fatos. Aí está mais uma confirmação disso, de que a esposa de Moisés não estava presente nos fatos, e muito menos Jetro. E aí eles se encontram nesse momento, e há o cumprimento, e é basicamente do que esse texto está falando, né? Então vamos continuar aqui a leitura, que diz assim, versículo seguinte: Moisés contou a seu sogro todas as coisas que o Senhor tinha feito a Faraó e aos egípcios por amor de Israel, e todo o trabalho que passaram no caminho, e como o Senhor os livrara. E alegrou-se Jetro de todo o bem que o Senhor tinha feito a Israel, livrando da mão dos egípcios. Um relatório que Moisés fala, conta aí das coisas boas, e Jetro diz: bendito seja o Senhor que vos livrou das mãos dos egípcios e da mão de Faraó, que livrou este povo debaixo da mão dos egípcios. Agora sei que o Senhor é maior que todos os deuses, porque na coisa em que se soberbeceram, os sobrepujou. Bom, aqui você vê a evidência da conversão de Jetro, né? de Jetro. Então, durante esse diálogo, Moisés revela e conta para Jetro, apesar de Jetro já ter ouvido, porque toda a região local nessa época já tinha ouvido sobre os feitos do Senhor, sobre essa obra, né? E aí, o que acontece? Moisés, então, agora lhe conta, e ele ouve da boca de Moisés, e Jetro ficou muito feliz, se alegrou com tudo. E aqui você percebe o seguinte, que quando ele fala sobre Deus ser maior do que todos os outros deuses, demonstra que Jetro antes era um idólatra, ele era uma pessoa que adorava outros deuses, mas agora ele reconhece a grandiosidade de Deus. E essa questão dos outros deuses está muito relacionado também aos egípcios, porque os egípcios tinham muitos deuses, os midianitas tinham muitos deuses. O relacionamento entre os egípcios e os midianitas era muito próximo. Essa herança midianita de Deus, porque os midianitas são também descendentes de Abraão, mas é justamente dessa raiz idólatra que o povo de Abraão tinha. Então, Abraão, quando foi tirado do meio da sua parentela, é porque lá era um antro, era um local de idolatria. Deus queria se manifestar a Abraão como o único e verdadeiro Deus. E aqui há o reconhecimento da parte de Jetro nesse sentido. Então, todos os descendentes de Abraão, sobretudo os que foram
criados, por exemplo, da família de Ismael e da família de Quetura, eles eram idólatras. A única geração que permaneceu fiel a Deus foi a geração de Isaac, que é essa geração que a gente está vendo aqui agora. Vamos lá para o próximo texto, que diz assim. Vamos lá, versículo 12 e 13. Então Jetro, sogro de Moisés, tomou o holocausto e sacrifícios para o Senhor. E veio Arão e todos os anciãos de Israel para comerem pão com o sogro de Moisés diante de Deus. E aconteceu que, no outro dia, Moisés assentou-se para julgar o povo, e o povo estava em pé diante de Moisés desde a manhã até a tarde. Então aqui agora acontece um fato que é um fato muito interessante. Nesse fato, Moisés estava ali diante do povo julgando. Primeiro vamos ver o versículo 12, né, que o versículo 12 fala que Jetro então fez uma oferta, né, uma oferta queimada, um holocausto para o Senhor. Arão e os filhos de Israel vieram partilhar da refeição com o sogro Moisés. Um detalhe legal é o seguinte: muitas das ofertas que eram feitas no Antigo Testamento, elas eram comidas pelos sacerdotes. Elas eram uma parte de um ritual, né? Mas na verdade a oferenda queimada, que era também chamada de holocausto, né? De holocausto, aqui você vê, então Jetro e Moisés tomou holocausto. Holocausto. O holocausto, essa palavra foi herdada, inclusive, depois pelos nazistas, né? Ou pelo que os nazistas fizeram com os israelitas, que eles fizeram holocausto com os nazistas, com os judeus, que era o quê? Queimá-los até sobrar somente as cinzas. Então o holocausto é essa queima. E isso eles faziam essas oferendas e depois vinham partilhar da refeição, que era uma espécie de culto. Na verdade, no Antigo Testamento, o culto é semelhante a sacrifício. Até hoje ainda é, né? Se você observar Romanos 12:1. Mas eu não vou entrar nesse detalhe aqui, não. Mas o fato é que aqui se revela a devoção de Jetro, a completa conversão de Jetro, manifestada dessa maneira, né, através justamente dessa ação do culto que ele exerce diante de Moisés. E aí o versículo 13 já mostra Moisés assentado para julgar o povo. E enquanto Moisés sentava, o povo permanecia de pé perante Moisés o dia e a noite, de manhã até de noite. Né? Isso aconteceu um dia após a chegada de Jetro, um dia após eles terem aquela conversa, né? Terem aquela recepção, Moisés revelar o que Deus tinha feito. E agora surge esse problema, essa questão aí diante de Jetro e o que os judeus ensinam, né, nesse texto, o que há na Merhilta, que é um livro de ensino deles da Talmud, diz que no dia seguinte, há uma referência, principalmente ao sacrifício também anterior, porque houve um dia de Yom Kippur. Yom Kippur. O que é Yom Kippur? Yom Kippur é o dia de perdão. Né? Então, no dia seguinte, aquele dia, ao dia anterior, que tinha sido o dia de perdão, certo? Aconteceu esse encontro, né, entre Moisés e o seu povo. E aí nós vamos continuar a leitura. Diz assim o versículo 14, né? Vendo, pois, o sogro de Moisés que tudo o que ele fazia ao povo, disse: que é isto que tu fazes ao povo? Por que te assentas só e todo o povo está em pé diante de ti, desde a manhã até a tarde? Então disse a Moisés a seu sogro: é porque este povo vem a mim para consultar a Deus. Olha, um detalhe desse texto é a preocupação de Jetro. Jetro não estava... algumas interpretações revelam que a preocupação de Jetro era com
Moisés, mas a preocupação de Jetro era com o povo. Não era só que Moisés ia se cansar, mas era que o povo estava se cansando. Ele viu, o que você está fazendo para o povo? Por que você fica sentado sozinho, todo o povo fica de pé? Moisés disse, porque o povo vem a mim para buscar a Deus, para consultar a Deus. Aí os versículos seguintes, que eu acabei não lendo, mas vamos ler aqui agora, porque é importante o que tem escrito nos versos seguintes. Diz assim, versículo 16. Quando tem algum negócio, venha a mim para que eu julgue entre um e outro e lhes declare os estatutos de Deus e as suas leis. E o sogro de Moisés, porém, lhe disse, não é bom o que fazes, totalmente desfalecerás, assim tu como este povo que está contigo, porque este negócio é muito difícil para ti, tu só não o podes fazer. Então aqui agora, sim, Jetro revela parte da preocupação com o povo e com Moisés. Ou seja, isso que você está fazendo, Moisés, é equivocado, é errado. Você vai se acabar, você vai se esgotar. Isso também é pesado demais para a sua nação. Também a nação que está contigo. Você não pode fazer só. Ou seja, aprenda regras de delegação, de administração importantes. Quando eu falo que a Bíblia, irmãos, ela é um compêndio de aprendizado fundamental em todas as áreas de nossas vidas, certo? As pessoas acham que a Bíblia só tem ensinos de ordem espiritual. Não, a Bíblia tem ensino de todas as ordens. Qualquer coisa que você queira se dar bem na vida, se dar bem mesmo no sentido de prosperar, de crescer, avançar, a Bíblia tem ensinos fundamentais, importantes. Aqui, por exemplo, é um ensino poderoso de delegação, de crescimento, de multiplicação, de avanço, de divisão de tarefa, que é utilizado por grandes escritores hoje ao redor do mundo sobre administração. E poucos deles atribuem a origem disso à Bíblia. Né? Eles atribuem como se fosse um conhecimento deles, mas não é um conhecimento deles, é um conhecimento bíblico. A Bíblia ensina que você não deve levar nas costas uma carga sozinho, mas que você tem que delegar funções, tarefas, de acordo com a complexidade dessas tarefas. E a gente vai ler isso aqui, ó. Ouve agora minha voz, eu te aconselharei. E Deus será contigo. Preste atenção, ó. Deus será contigo. Se tu, pelo povo, diante de Deus, e leva tuas causas a Deus, declara-lhes os estatutos e as leis, e fazer-lhes saber o caminho em que deve andar e a obra que deve fazer. Olha, se tu, pelo povo, diante de Deus, e leva as causas a Deus. Então aqui uma tarefa de Moisés, certo? E tu, dentre todo o povo, procura homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade, que odeiem a avareza, e põe-lhes sobre eles por maiorais de 1000, maiorais de 100, maiorais de 50 e maiorais de 10, para que julguem este povo em todo o tempo. E seja que todo negócio grave tragam a ti, mas todo negócio pequeno eles o julguem. Assim a ti mesmo te aliviarás da carga, e eles a levarão consigo. Então observa aí o conselho de Jetro. Esse texto, inclusive em algumas versões bíblicas, é trazido como o conselho de Jetro. Jetro diz assim, ó, vai agora, separa, Moisés, você continua sendo aquele que vai ter o contato, grande intermediário, intercessor entre o povo e Elohim, e Deus. E você vai trazer as palavras desse povo Elohim, mas preste atenção numa coisa, certo? Escolhe homens. Não, versículo 20, Jetro então fala também sobre ser Moisés o responsável pela promulgação das leis, né, pela divulgação das leis, por deixar as leis claras para esse povo. Mas aí agora, ele disse, agora você com esse... chama esse pessoal agora, escolhe aí homens capazes, homens de verdade, homens sábios, que odeiam, veja só, que odeiam a avareza. Lá no texto do hebraico, diz assim, que odeiam o ganho monetário. Esse ganho monetário, que no hebraico mesmo, ele diz assim, como se fosse, que não fossem agiotas, que não fizessem isso por dinheiro, mas que façam por amor, certo? E aí você deve apontá-los como líderes de 1000, líderes de 100, líderes de 50 e líderes de 10. Então você estabelece uma ordem hierárquica. E essa ordem hierárquica, ela
ela também deve estar o nível de complexidade das coisas que chegarão a cada um dessa ordem hierárquica, certo? Vai ser dessa forma para chegar até você. Então eles vão julgar o caso, a caso que surgir, né? E os casos menores eles irão julgar, e somente o caso grave e grande é que vocês vão trazer até Moisés. Né? E aí ele conclui, a gente está já finalizando essa passagem, né? Ele conclui dizendo o seguinte para Moisés, né? Dizendo o seguinte no versículo: se fizeres isso, Deus te mandar, poderás então subsistir. Assim também todo este povo em paz ao seu lugar. E Moisés deu ouvidos à voz de seu sogro e fez tudo quanto tinha dito. Escolheu Moisés homens capazes e todo Israel, e pôs por cabeças sobre o povo, maiorais de 1000, maiorais de 100, maiorais de 50 e maiorais de 10. E eles julgaram o povo em todo o tempo, um negócio árduo, trouxeram a Moisés e todo o negócio pequeno julgaram entre eles. Então despediu Moisés do seu sogro, o qual foi a sua terra. Então observe aí que detalhe interessante. Jetro dá o conselho, dá a orientação. Deus preparou esse momento para que eles dois estivessem juntos, né? E ali Jetro foi usado por Deus, né? Jetro com essa unção sacerdotal, Deus usou ele com Moisés, e ali ele pôde abençoar o ministério de Moisés. Aí depois disso a Bíblia diz que eles foram, se despediram e foram embora. E aqui a gente conclui esse capítulo, né, o capítulo 18, capítulo importante de informações fortes e fundamentais. Que Deus abençoe e até o próximo capítulo.